Desembargadora Maria Sandra, o advogado está presente, Evaldo? Está presente, desembargador. Qual é o nome dele? É o doutor Zanoni Júnior. Doutor Zanoni, Vossa Excelência me ouve? Positivo, Excelência. Ouço. Doutor Zanoni. Estou tornando ele um apresentador, desembargador, para que ele... Doutor Zanoni, o senhor nos ouve? Sim, Excelência. Ouço. O senhor também é ouvido por nós. Sim. O relatório já foi disponibilizado. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regulamentar para fazer a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Colhendo a primeira Câmara Criminal, ilustres e eminentes desembargadores, que eu cumprimento e reverencio na pessoa do ilustre desembargador-presidente e também da insigne e augusta desembargadora que atua nessa espécie como relatora, doutora Maria Sandra Rocha Caiate, e demais presentes nessa ambiência virtual. Excelências, esse remédio heróico que me proporciona essa alegria e esse privilégio de poder, na tarde de hoje, perorar perante Vossas Excelências, traz um problema que, ao mesmo tempo que é singelo, e singelo por quanto de fácil entendimento, de fácil cognição, porém se mostra como uma desdita, como infortúnio que se abateu sobre a existência do meu constituinte, ora paciente. O meu cliente, um homem de 52 anos de idade, há 30 anos casado, primário, de bons antecedentes, se viu na comarca de Petrópolis denunciado por dolo eventual, gostaria aqui de frisar, sublinhar para Vossas Excelências, como incurso nas iras do artigo 121 por dolo eventual e parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Esse fato, o fato tido como criminoso, teria ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2008, no período noturno, 20 horas. Esses são os fatos. Acontece, Excelência, que durante toda a instrução criminal e também nas alegações finais, o ilustre representante do Ministério Público, promotor de justiça, ele trouxe ali, defendeu, lutou, um promotor muito combativo, diga-se de passagem, e Sua Excelência, não obstante toda a erudição, sempre sustentou que aquele fato fora praticado por dolo eventual, trazendo aqui a teoria do assentimento, o dolo indireto, previsto no artigo 18 do Código Penal. Sabemos que ali há duas espécies de dolo. O dolo direto, quando o agente quer o resultado, e o dolo indireto, o dolo eventual, quando a gente assume, não querendo o resultado, mas assume o risco de produzir o resultado. E foi nisso que Sua Excelência, o Dominus Litis, Ministério Público, se alicerçou na vestibular acusatória. Durante toda a instrução não houve mudança alguma. Nas alegações finais houve essa súplica ministerial para que o meu constituinte fosse pronunciado por dolo eventual e submetido à apreciação do juízo constitucional, qual seja o tribunal do júri daquela bucólica, linda, imperial cidade de Petrópolis. Pois bem, até aí tudo tranquilo. A defesa inconformada e resignada manejou o recurso cabível e a tempo e modo assim o fez. Porém, passou ao largo de uma discussão que nós entendemos imprescindível, até por conta da construção doutrinária e jurisprudencial hoje presente, notadamente nos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. Qual seja, a incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora prevista no parágrafo 2º, inciso 4, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ou seja, qualquer espécie, qualquer modo subrepetício, nós teríamos ali uma incongruência, uma desconexão, tá? Um verdadeiro contraste jurídico entre dolo eventual, o sujeito assumir o risco de produzir um determinado resultado, e ao mesmo tempo
o operador do direito asseverar que aquele agente teve a oportunidade de ruminar intelectualmente, ruminar, de elocubrar, de pensar ali uma fórmula, um modo de reduzir a capacidade de resistência da vítima, num surpresa, ou seja, traição, emboscada ou qualquer outro recurso que impossibilitasse a defesa da vítima. Quando do reze, isso passou ao largo da cognição da defesa, o Ministério Público não falou sobre isso, muito menos o Judiciário. E agora nós temos, para uma data já que se avizinha, dia 27 de maio de 2021, nós teremos já está designado por Sua Excelência, tida aqui data máxima vênia como autoridade coatora, e eu friso para Vossas Excelências, o atual ilustre magistrado da primeira vara criminal de Petrópolis, data máxima vênia, tida aqui como autoridade coatora, à época não estava lotado naquela vara, não atuou ali, não recebeu a denúncia, não pronunciou, não participou de ato algum do sumário de culpa, da fase sumariante. Mas hoje se encontra aqui nesse REACH como autoridade coatora. Até gostaria de frisar aqui, a lhaneza como essa defesa constituída sempre é tratada quando ocorre naquele tribunal do júri da comarca de Petrópolis e vamos colocar aqui Itaipava. Então, excelências, eu só peço vênia para frisar um pedaço, um estilhaço da decisão de pronúncia, dessa decisão interlocutória pré-libatória que submeteu o meu constituinte a júri, em que Sua Excelência, signatário dessa decisão, diz o seguinte, abre aspas, julgo procedente a pretensão punitiva enunciada na denúncia. A denúncia e toda a instrução e também as alegações do Ministério Público, do Dominus Litis, do titular da ação penal, foi pelo reconhecimento do dolo eventual. Dolo eventual, entendemos, salvo o melhor juízo, na nossa humilde opinião, na nossa subjetiva lente, é incompatível. O sujeito assumir o risco e, ao mesmo tempo, um hermeneuta, um exegeta, asseverar que essa pessoa ruminou, arquitetou um modo, uma fórmula para diminuir capacidade de resistência, isso é incongruente. Tanto que os arestos que nós encontramos nos nossos anais jurisprudenciais Brasil afora, nos tribunais, e até nessa notável Corte de Justiça Fluminense, é de que há aqui um contrassenso, há um paradoxo. Não há que se falar em qualquer qualificadora de ordem objetiva no inciso 4 do parágrafo 2º com dolo eventual. E é o que traz esse processo. Nós não estamos aqui pedindo provimento para impedir o nosso constituinte de ser submetido pelo juiz natural. Não, nós vamos a júri. Mas o que nós pleiteamos, suplicamos a Vossa Excelência é que se debrucem sobre esse erro. Há um erro aqui intransponível. Mesmo a fórceps, não há como sustentarmos doutrinariamente, dogmaticamente, se pegarmos ali o estudo pormenorizado da epistemologia penal, da dogmática penal, isso é axioma. O inciso 4 do parágrafo 2º, ele não há uma subsunção, não há um fechamento. Ele é totalmente incompatível com dolo eventual. Se fosse dolo direto, a defesa quedar-se-ia inerte e esperaria tão somente o fenômeno, o sucesso que seria o tribunal do júri. Mas não, há esse imbróglio a ser defendido e aqui eu peço desculpas até por um lapso da defesa. A defesa passou ao largo dessa discussão. Deveria ter trazido essa discussão outrora, em momento anteacto, em momento pretérito, mas não fez. Excelências, já caminhando para o deslinde dessa minha manifestação, o que nós rogamos nesse habeas corpus é o provimento no sentido de que essa qualificadora, por ser
incongruente com o dolo eventual seja decotada e o nosso cliente submetido ao tribunal do júri pelo artigo 121, cabeça, caput. No mais, o que nós desejamos a Vossas Excelências é uma ótima tarde de trabalhos. Agradeço sobremaneira a atenção dispensada a esse orador e, no mais, fiquem com Deus. Obrigado.